Sejam muito bem-vindos a mais um Missão Secundária. Podem dar um pause aí na missão principal de vocês e vão acompanhar o programa de hoje, que hoje a gente tem um tema muito interessante aqui para falar. Mas antes de falar sobre o nosso tema, eu quero apresentar a nossa bancada, que hoje, depois de muito tempo, a gente tem casa cheia por aqui. Marcelo vai ficar meio triste, né? Foi só ele viajar que a bancada encheu. Mas tudo bem, né? Nada pessoal, Acontece, nada pessoal. nada pessoal. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo. Boa noite, GD. Boa noite, ó. Você falou, eu acho que isso só ficou cheio porque o Marcelo não tá aqui. Então talvez temos um problema à vista aí, não querendo dar alfinetada. Mas, gente, sejam todos muito bem-vindos, GD aqui, para mais um podcast com vocês. E o assunto de hoje eu vim preparado, vim com carta na manga, porque na hora que foi deliberado o assunto, eu arrepiei porque eu lembrei de muita coisa que eu gostaria. Olha só. E aí, então, né? Sai um Marcelo, vem outro Marcelo, tá tudo certo. Tá tudo em casa por aqui. Mas Marcelo não. correto. Olha só. Veja bem, hein? É o corte, é o corte, é o corte, é o corte. Temos também aqui conosco nosso queridíssimo Lunin, que tá sempre por aqui, né, Lunin? Você é de casa já. Tamo aí direto, tamo aí conversando, falando água, né, sobre os jogos. É muito importante isso. E eu tô feliz de falar de remake. Apesar de eu ter algumas coisas contra esse remake, mas no geral, assim, quando é bem feito, a gente gosta, né? É isso aí. O remake, pra ser bom, não pode ter nome de remake. Tem que ser igual o Diablo 2. Tipo assim, Reforged, Reloaded, sabe? Tem que ser um negócio meio... Inventar um nome Tipo diferente pra não Matrix, chamar de... exato. Tem que chamar um nome diferente, não pode ser remake. Perfeito. E aí, já pra finalizar, então, nossa bancada já entrou ali, deu um comentáriozinho. Thiago Pensa, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, muito feliz de estar aqui. Eu vou dizer que eu vim mais pra julgar a opinião de vocês do que falar a minha própria, tá bom? Muito que bem, perfeitamente. Então, todos devidamente apresentados, antes de a gente entrar no assunto de hoje, que é jogos que mereciam remake, eu quero te lembrar a você que está aí nos escutando ou nos assistindo, talvez esteja aí pelo YouTube, né? A deixar um like, a se inscrever, deixar um comentário. Fala pra gente, que jogo vocês acham que merecia remake? E que jogo talvez teria sido melhor se não tivesse recebido um remake? A gente quer saber também a opinião de vocês, então deixa aquele likezinho que nos ajudou demais. E lembrando que se você escuta a gente, assiste a gente, tá aqui curtindo, acha que esse trabalho que a gente faz aqui semanalmente merece daqui a pouco o valor de um cafezinho, você pode nos ajudar com o nosso crowdfunding, que às vezes um valor singelo para você faz toda a diferença pra gente para manter esse projeto de pé. Sem mais delongas, sem enrolação aqui hoje, gente, jogos que mereciam remake. Acho que é legal a gente começar falando sobre jogos que receberam remakes. A gente relembrar alguns remakes que foram legais e outros que não foram tão interessantes assim. Quais jogos vêm na mente de vocês nesse momento? Olha, se a gente for falar assim de coisas mais atuais, né, o que chamou mais atenção, a gente pode trazer os Resident Evil, né, que tiveram aí seus remakes que foram muito aclamados. Eles deram uma dinâmica, né, Uhum. muito melhor a uma plataforma que a gente tinha muito engessada na época do PS1 e do PS2, muito por conta da própria limitação do console, né? Fazia milagre pra época, né? Então a reformulação acho que foi muito bem-vindo, o pessoal gostou muito. Mas eu, particularmente, eu quero falar de um que eu me empolguei muito quando saiu, comecei a jogar achando legal, e agora eu já acho que nunca devia ter saído, que é o Final Fantasy VII, cara. Oh, Ó, louco. Porque, polêmico! assim, Corra. Descorra, por favor. Quero opiniões. Justifique sua porque assim, resposta. eu gosto muito da franquia Final Fantasy em geral, tá? Os últimos até não me pegaram tanto, mas ali, pelo menos até o Final Fantasy XII, eu joguei todos. Zerei quase todos, né? E quando eu vi, né, a dinâmica e tudo mais, e foi meio que transformado ali num jogo mais de aventura do que de RPG, eu ainda aceitei, achei interessante. Só que o fato deles pegarem a história do Final Fantasy VII e dividir em vários jogos,
aquilo ali me quebrou um pouco, sabe? Porque eu Ah. fiquei pensando assim, pareceu um esquema de pirâmide. Essa é a verdade. Muito bom. Ô, eu quase te chamei de mago quando você falou assim, eu zerei quase todos. Aí eu falei, não, ufa, não vou chamar ele de mago. Quase todos. Ah, foi quase, foi quase. Cara, Mas, cara, é um bom argumento, é um bom argumento. Eu vou falar pra você, enquanto você tava falando, me veio uma coisa que eu concordo em certo ponto, porque é o seguinte, vou usar Final Fantasy e Resident Evil nesse argumento que você falou. Apesar da limitação do Resident Evil, eu particularmente acho a limitação deles poderia ser mantida de uma qualidade mais atual. Vou dar um exemplo que é a câmera estática isométrica. Eu acho aquilo um charme, eu não acho ruim. Eu acho um charme, eu acho que se tornou uma assinatura desde o primeiro, do segundo até o terceiro, que mudou no quarto, né? Mas eu sempre achei incrível a câmera, porque a câmera ela faz parte narrativamente da tensão do jogo. Você não sabe o que tá de certo lado, o que vem de atrás de uma parede e tudo mais. Isso pra mim sempre foi algo muito positivo dos Resident Evil. Tanto que, se nós pegarmos o primeiro remake do 1, não mudou, ele só Verdade. mudou a qualidade, né? Tanto que eu, particularmente, de todos os remakes do Resident Evil, eu acho até hoje o melhor remake da franquia. Apesar de eu amar o remake do 2, que eu achei que foi uma mudança absurdamente positiva, né, pra forma como o jogo foi estruturado, mas eu acho a assinatura da câmera estática narrativamente muito boa. E isso eu falo também pro Final Fantasy. Por mais que o Final Fantasy Remake foi um excelente jogo, e pra mim é realmente muito bom, cara, se você para pra analisar a câmera que era como eu falo, é o charme. Eu sempre falo que é quase uma assinatura. Você pega Final Fantasy IX e Final Fantasy VII, eu acho tão incrível a forma como a câmera nos traz, né? A fotografia, a forma de ver os personagens, sabe? A estratégia de, pô, tem personagem aqui que você tá vendo que tá aqui em cima, então você vai escolher pegar outro caminho. Por mais que o remake ele é excelente, eu acho que se você pegasse o mesmo molde, só mudasse a qualidade, talvez eu acho que seria um pouco melhor. E você, Lunin? Fala pra nós. cara, os 2 remakes que eu mais gosto. O primeiro é o do Diablo 2, né? O Reforged. Reforged? Como é que é? Eu acho que é Reforged, né? O do Diablo 2 Resurrection. Resurrection. Cara, eu gosto muito dele. Eu acho que, tipo assim. Ele é o remake, mas que tem mais cara de remaster, né? Que ele não tocou muito no core do jogo ali, até porque se tocasse, eu acho que o pessoal mataria a Blizzard, né? Então, ele só fez o básico ali, que foi deixar o jogo mais Não bonito. mexe em time que tá ganhando, Não mexe, né, não mexe, cara? não mexe. É o jogo que a galera mais gosta da franquia, você vai mexer, melhor não. Mas eu gosto bastante dele. Eu acho que ele, tipo assim, ele só trouxe o que era necessário pro jogo. E o outro que eu gosto muito, esse eu joguei até recentemente, é o Reloaded, né? O Persona 3 Reloaded, que é o remaster, o remake do terceiro jogo, né? Do Persona. Cara, ele é muito bom. A gente já comentou isso em outro episódio com o Marcelo também gosta dele pra cacete. E ele tem uma parada que ele reformula algumas mecânicas centrais do jogo, assim, que dão uma vida nova pro jogo, no sentido, tipo assim, de modernizar mesmo algumas paradas que estavam bem antigas, assim, e que eram muito, muito fora do tempo já, sabe, pra atualidade. E a parte gráfica, obviamente, fica 20 vezes melhor. Você vê o Persona antigo, esse novo é loucura, tipo, é outro jogo em questão gráfica. Então, assim, eu acho que foi muito bom o remake dele, que é o Persona 3 Reloaded. Eu acho até legal que você trouxe nessa comparação, porque eu acho que é legal a gente deixar aqui claro, né, a diferença de um remaster e de um remake, né? Importante. Que o remaster, basicamente, você pega o jogo com a mesma dinâmica que ele tinha antes e dá uma boniteada Dá uma nele. polida, né? Deixa ele mais moderno. Evolui Mais graficamente, assim, ele vai moderno, ficar mais né? bonito. Evolui graficamente, deixa um pouco mais otimizado, etc. Mas a mecânica, a forma dele funcionar é A exatamente igual. história, Né? tudo, tipo assim, o jogo em si se mantém intacto, você meio que literalmente Exato. só bota uma roupinha bonitinha, assim, dá uma enfeitadinha, larga um glitter. Um exemplo que eu tive até recentemente foi o do Shadow of Colossus, né? Que foi lançado pro PS4 e eu joguei só esse ano, mas foi muito bem-vindo, porque assim, a dinâmica do jogo já era muito interessante, né? Já era muito legal. Era inovador pra época, né? Do PS2, então eles simplesmente deram uma boniteada nele, ficou ótimo, né?
funcionou muito bem. Não precisava necessariamente de um remake. Agora, o remake é você pegar e refazer tudo, mesmo que ainda tenha muito da essência, né, do antigo, mas é uma nova programação, uma nova fórmula, Uma nova uma nova versão, né? apresentação do jogo, né? É. E é aqui que eu acho que a gente vai ter, né, as brigas de espada nossas aí, quando a gente começar a dar os nossos pitacos, né? Não, mas é interessante você abordar essa diferença, porque eu até vejo como muito argumento mercadológico e criativo ao mesmo tempo, né? Eu acho que o remaster, muitas vezes, vai agradar realmente, como a gente falou, né? Quem é fã da franquia. Até vou usar o exemplo que eu falei antes. Se eu pegasse um remaster e não um remake, às vezes, talvez eu sentiria muito mais gosto de jogar do que o remake, apesar do remake ser maravilhoso. Mas eu acho que o remake ele pega um público novo, ele pega alguém que talvez nunca Exatamente. jogou, né? E tenta trazer essa. Ó, galera, vamos conhecer a franquia que já fez muito sucesso há um tempo atrás. Vamos pegar esse povo novo. Por isso que eu até peso, né, numa balança a opinião de muita gente que fala que o jogo ficou horrível. Às vezes não é que ele ficou horrível, é que ele às vezes não foi feito pra você, ele foi feito pra um público novo. Então tem essa intenção, né? Mas também eu falo da parte criativa, porque às vezes, quando o Lunin falou que tem reclamações de remakes, é quando a gente pega uma dev que tá sem criatividade e quer enfiar remake atrás de remake porque tá sem ideia pra IP. Então tem esses dois lados que a gente tem que pesar quando a gente fala de remaster e remake pra Ou quando pega um negócio que já lançamento. existia e na hora de botar novidades, vai pra um outro lado que não tem nada a ver, inventa coisa que não faz sentido na franquia, bagunça a história, enfim, né? Uhum. Mas e você, Javi? Fale você dos remakes agora. Cara, assim, eu Verdade. tenho pouca experiência em relação a remakes e remasters. Mas assim, eu já queria começar falando de um jogo que pra mim não precisava ter recebido remake, que é The Last of Us. O jogo acabou de lançar, tipo, cara, o jogo não tem 10 anos, Concordo. sabe? Pra mim é um negócio inconcebível, porque uma coisa é você pegar um jogo dos anos 90 e fazer um remake, um ano dos anos 2000 e fazer um remake. O jogo, ele é novo ainda. Tem muita gente que Nem esfriou, não né? esfriou, sabe? Eles não esperaram o cadáver esfriar pra poder 2013, né? enterrar, e aí eu acho um pouco demais, assim. Acho que foi meio exageradinho. Não, Concordo. assim, né? Principalmente parte Não é 2. questão só dele. Não só a questão deles fazerem, né, essa evolução, mas é que parece que eles viram assim, ó, pô, The Last of Us deu muito certo. Então eles fazem o The Last of Us, o The Last of Us Gold Edition, o The Last of Us E é uma Remastered, coisa. The Last of Us Ultimate Edition .2 agora vai. É uma coisa que, tipo assim, a gente ainda não teve uma deficiência gráfica significativa o suficiente para justificar um remake ou remaster desse jogo, sabe? Eu acho que quando você pega um jogo que lançou, tipo assim, no Play 2 pro Play 5, a diferença dos motores gráficos é muito absurda. Você consegue visualizar essa diferença. E aí vale. Cara, eu acho que, tipo, jogo de Play 2, mesmo que não é o jogo, nossa, super antigo, que é uma coisa que, tipo, muitas das pessoas que estão vivendo o Play 5 viveram o Play 2, sabe? Não é uma coisa que, tipo assim, talvez vai ganhar um novo público, mas que você já consegue ver a diferença de qualidade e que vale a pena você trazer uma nova versão, porque realmente vai ter muita diferença, sabe? É tipo, é muito diferente você falar, por exemplo, cara, como seria um jogo de Play 2 se ele tivesse sido desenvolvido pro Play 5 nossa, como seria um jogo de Play 4 se ele tivesse sido desenvolvido pro Play 5, sabe? Tipo, não tem uma diferença que Quase não. justifique. Tem um espaço, um abismo ali, né? Especialmente que quase todo mundo que defende PlayStation fala que quase nenhum jogo da atualidade usa todo o potencial do Play 5. Então, se nenhum jogo usa todo o potencial do Play 5, é tudo jogo de Play 4. Exatamente. E até chuto que as nossas opções aqui, nenhum deles é do Play 4 pra cima. Ou do Xbox Então, One pra cima. Não. Eu acho que é um ponto importante. E se for, eu vou cutucar, hein? E se for, a gente barra. E se for, eu vou Tem um ponto cancelar. importante, né? Que, tipo assim, quando a gente fala de remake, geralmente a gente tenta pensar em jogos que foram bons, mas que em algum momento ficou datado sua mecânica pra atualidade, né? Exatamente. E, tipo assim, e pra estar datado, a gente tem que pensar em uma distância temporal maior.
E aí, por exemplo, eu acho que o PS2 entra com muita força já, porque uma boa galera, e por exemplo, eu já considero o PS2 retrô já, sabe? Tipo Com assim, certeza. PS2 é videogame retrô e o jogo que tá lá é retrô, né? Concordo, pleno. Total. Tipo assim, porque tem uma galera que fica assim, não, PS2 não é retrô ainda não, PS1 que é retrô, o jogo, sabe, Nintendo 64 que é retrô. Não, eu acho que o PS2 já tá na categoria retrô. O A gente tem conceito sempre 3 foi gerações, né? coisas de 20, mais de 20 anos é vintage. Esse era o conceito. Aí, a partir do momento que as coisas que a gente viveu quando a gente era jovem estão fazendo 20 anos, aí não, peraí, gente. Exato. Não é isso, não. Uhum. Pra mim, Eu posso estar enganado, mas na época do Play 2, a gente quando lançou o Play 2, a gente já considerava Atari, Nintendinho retrô. Então, por que hoje Play 2 do Play 5 ele não é retrô? É quase o mesmo Sim, tempo sim. de diferença. Pra mim é muito claro. É o seguinte, se os computadores de médios para avançados que nós temos hoje conseguem emular um videogame, esse videogame já é retrô pra mim. Entendeu? Se tem o Opinião potencial forte. de emular, já Pô, já mas se torna aí retrô. nesse ponto, Switch já foi pro ralo, Play 3 foi junto. Você deu uma. É. Tudo bem. O Play 3, Opiniões, né? É a tecnologia quebrando. Eu vou o dizer assim, que paradigma. talvez o Switch não. O Switch eu acho que teve muito mercado, até há pouco tempo, né? Querendo ou não, pô, eu joguei o Zelda Breath of the Wild no Switch. Então, acho que o Switch ainda respira, né? Então, e tem uma parte também do PS3, né? o Wii U e Que ele tem etc. problema de emulação pela arquitetura dele, né? A Sim. arquitetura do PS3 foi bem muito complicada. E o pessoal, pra emular ele, geralmente precisa de um computador bem mais potente do que deveria precisar pra poder emular ele de verdade. Tanto que, mesmo até hoje, a galera quer jogar o... Cara, esqueci o nome do jogo do... Bloodborne. E até hoje tem muita dificuldade no emulador e tal. Trava Sim, bastante ainda. Sim. Enfim. Cara, eu acho que você trouxe um jogo, Thiago. Eu acho que esse jogo ele é um excelente exemplo de como as empresas podem lidar quando elas têm um jogo de muito sucesso, elas querem fazer esse jogo continuar dando dinheiro lançando algo novo, mas elas não lançam um remake igual o The Last of Us fez, que é o Breath of the Wild, que ao invés de lançar Breath of the Wild Remake ou uma DLC ou Breath of the Wild 2, eles foram lá e lançaram Tears of the Kingdom, que é Breath of the Wild melhorado, tipo. Assim. E não temos o Marcelo aqui pra ele né, ficar inflamado com essa sua Inclusive, fala, mas eu concordo com você. Pois eu é. concordo que é o mesmo jogo. eu que acho, igual eu o- acho que é uma ótima alternativa, sabe? Porque, tipo assim, eles poderiam ter feito um Breath of the Wild Remake igual The Last of Us fez. Eles poderiam. O que impedia a Nintendo? Ninguém impedia, a galera ia comprar. Mas eu eles posso colocar na optaram por meio que melhorar o jogo. E chamar com outro nome, pra não ficar feio. É igual o God of War Ragnarok, né? Eu posso colocar nesse mesmo exemplo o agora fora eu ia falar. Eu ia falar a mesma coisa, pode botar no mesmo exemplo o Ragnarok. É a DLC, né? É a DLC de 40 horas. Exato. DLC Já que a gente falou de Legend of Zelda, eu quero fazer uma pausa aqui pra gente ver o comentário que o Marcelo mandou pra gente lá de Londres. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou diretamente aqui do Big Ben para poder falar para vocês um jogo que merece um remake, que é o The Legend of Zelda Majora's Mask, cara. E esse jogo, sinceramente, merece um remake. É um dos melhores da franquia Zelda. Não digo que é o melhor, porque tem o Ocarina of Time, simplesmente, mas é um dos melhores e merece, sim, um remake, tá? Então, é isso. Continua com o programa aqui agora. Então, a mensagem do Marcelo, a gente falou de Zelda, tava aqui fazendo os comentários, eu falei, esse é o momento pra gente trazer o comentário do nosso amigo lá do Big Ben, veio falar de Majora's Mask. Vocês concordam que Majora's Mask merecia um remake? Eu acho que tem jogos que, por exemplo, acho que talvez o Thiago vai concordar, que o Chrono Trigger tá envolvido também nessa categoria, que é tipo assim, Tenho falas sobre é isso, melhor inclusive, não mas mexer, sabe? Deixa assim. Você pode estragar uma história muito bonita mexendo nisso. É o tipo de jogo que eu faria um remaster, mas, por exemplo, o Chrono Trigger, eu acho que, tipo, ele visualmente não é um jogo que envelhece mal, justamente por pixel art, enfim, etc.
Aí já é um jogo que eu acho que nem remake nem remaster, por exemplo. Não sei se vocês concordam com isso. Assim, antes da gente entrar no Chrono Trigger, que eu acho que tem pano pra manga aí, só falando, né, da ideia do Marcelo, eu acho que se fosse pra ter um remake de Legend of Zelda, teria que ser o Ocarina of Time, e não Majora's Mask. Que é a ideia que a gente tava falando ali no início, né? Trazer a história, talvez a história mais icônica que nós temos Pras novas de toda a franquia gerações. Zelda para as novas gerações, exatamente. Assim, não mexe muito, sabe? Não faz, não reinventa a roda, mas traz pra... Cara, se conseguisse colocar, tipo, a dinâmica que existe em Breath of the Wild Uhum. no mundo do Ocarina of Time, eu acho que ia ficar fantástico. Mas, assim, se for pra mexer, eu acho que tem que pegar o Wars Concourse mesmo, né? É. Majora's Mask deixa pra depois, E eu acho que um talvez. remaster, né? Tipo assim, eu acho que é o tipo de jogo que você não precisa mexer nele. Deixa ficar Exato. bonitinho. Eu acho que tem muito disso, né? Tipo assim, tem jogo que você precisa atualizar ele com mecânica novas, porque a mecânica envelheceu mal, né? Uhum. Mas tem jogo que ele envelheceu bem, até mecanicamente. A mecânica dele é antiga, mas não é necessariamente ruim, né? Eu acho que isso funciona muito bem para aqueles, pro sentido do Zelda, por exemplo, no sentido do Chrono Trigger. Mas, por exemplo, uma franquia que eu acho que envelheceu mal foi, por exemplo, o Devil May Cry, né? Que o hack slash envelheceu mal. Você entrar no mapa e sair batendo no inimigo pra ficar pegando combo de hit, é uma mecânica, tipo assim, que hoje em dia, se você lançar um jogo assim hoje, alguém vai falar assim, não é possível você lançar um jogo que eu entro no mapa e fico batendo inimigo, pegando contador de hit e até passar do A mapa. não ser, assim, que tenha uma quebra de paradigma Sim, muito interessante, sim. não tem Exato, como, né? então, você precisa trazer essa mecânica do hack slash pra alguma novidade hoje em dia. Por exemplo, o Action RPG, ele reformulou o hack slash, né? Ele pegou o hack slash, colocou o RPG no meio, colocou uma build, formação de build gigantesca, um diabo da vida, e mudou o conceito daquilo ali. Então, acho que, tipo assim, às vezes não é só ligado a jogos, é ligado a gênero, né? Eu acho que tem gêneros que funcionam melhor com remake do que outros. Uhum. Mas eu vou pegar o exemplo do Marcelo agora. Eu vou ser talvez do contra. Eu acho que sim, cara. Eu acho que precisa de um remake, tá? Por quê? Eu sempre falo que o remake, como a gente falou antes, né? É uma linha tênue entre remaster e remake. Eu acho que o remaster, ele sim, é necessário. Eu acho que ele é necessário. Necessário por quê? Porque pega uma fórmula de funciona e vai trazer um dos melhores jogos de todos os tempos pra não apenas tentar pegar um público novo, mas com certeza vai deixar quem já ama ainda mais apaixonado, né? Mas eu concordo que ele precisaria de um remake, por quê? Se você pegar hoje, muitas coisas nele, não a mecânica eu acho que não mudaria tanto assim, mas eu falo que talvez a câmera poderia mudar, às vezes cenários poderiam ser mais ampliados, porque se você parar pra analisar, eu vou usar o Majora's Mask mesmo como exemplo, pode pegar o Ocarina. Se você pegar, a fotografia é limitada. Ela já era bonita, mas é limitada. E vou usar o que você falou agora, Thiago. E se a gente mudasse e ampliasse para uma visão um pouco mais Breath of the Wild, trazer essa Isso. beleza. Quando eu falo remake, pegar no Majora's e o Ocarina é você expandir o que ele já fazia de bonito. Era cenários, personagens, batalhas, os puzzles e tudo que a gente tinha ali de uma maneira um pouco melhor. Só que para isso o remaster não na minha visão, talvez não seria o suficiente. Nesse caso, talvez o remake conseguiria extrair o potencial para um público novo, para falar assim, gente, joga esse jogo, o que eu acho que o remaster não faria com o público novo. Talvez. E eu acho que assim, né, como a gente tava falando, né, depende muito dos gêneros, como você comentou, a questão de como a câmera isométrica do Resident Evil funcionava para a própria atmosfera de tensão, né? Eu lembro daquela cena que você tá no Resident Evil 2 que você tá correndo no corredor e começam os corvos a quebrar os vidros assim atrás de você, logo depois de você passar e tal. Então, né, tem esse impacto. Agora, você pega o Ocarina of Time, pega o Majora's Mask, que trabalha com o conceito de mundo aberto, né? Então você consegue expandir isso, né? E transformar em algo que, para as novas gerações que de repente jogaram Breath of the Wild, fica familiar.
a história que vai dar o quentinho no coração da galera que jogou na época antiga. E pra galera nova é familiar pela forma que eles jogaram, né, por exemplo, né, Breath of the Wild. Com qual intenção esse remake seria feito? Como você falou, cara, a gente sai de um horror que a limitação gera tensão, pega um Zelda que é a fantasia, ou seja, quanto mais aberto, mais encantador talvez ele seja de uma forma mais nova, Perfeito. né? Eu concordo com isso. Eu acho que, como eu falei, né, a gente não pode meter pau em todos os remakes, mas às vezes um remake, assim, se for feito da forma correta, ele tem muito a agregar, né? Eu acho que esse seria um caso. Perfeitamente. Na verdade, assim, seja, né, o Ocarina of Time ou o Majora's Mask, só para o Marcel não ficar triste, né, mas que seja dessa forma aí que você comentou. Eu, Marcelo, eu te amo, viu? Muito que Te bem. defendi. Mas a gente falou de jogos que talvez não faria tanto sentido remake, como o The Last of Us, pelo fator de que não é o momento ainda, tá muito cedo. Mas a gente quase entrou num, eu quero puxar esse jogo de volta, que é o Chrono Trigger, que pra mim o exemplo de jogo que não precisa de remake, porque tudo nele envelheceu bem. E o que você vai mexer nesse jogo? Cara, Então, vai lá. a gente teve essa conversa já, Luni. Já. Eu, você e o Marcel. Uhum. Que assim, se fosse pra ter um remake, na minha opinião, né, eu acho que teria que ser algo estilo Sea of Stars, sabe? Você traz toda aquela dinâmica de volta de uma forma pixelizada, mas com uma certa evolução, né? Pô, o Sea of Stars, ele é lindo, ele é todo Mais detalhado, né? Querendo né, ou em não. pixels e tudo mais, mas ele é mais detalhado, ele tem mais movimento, ele é mais É muito fluido. pixel, né? Até exato, é muito muito pixel, né? Pô, 4K tem pixel dá com o pé, então dá pra você fazer algo um pouco mais elaborado, pegar exatamente as coisas que tinham no antigo e trazer pra essa novidade. Não igual o Lunin falou, né, que é horrível, o remaster do Chrono Trigger que existe já, que eles pegam e quase como se usasse uma IA generativa Ficou muito feio, cara. pra tentar melhorar os negócios, ficou mais feio ainda. Mas refazer mesmo, mas assim, as dinâmicas, como você disse, né, Diego, as dinâmicas, a história, o mapa e tudo mais, cara, mantém ali mais ou menos do mesmo jeito, Seria um sabe? remaster, né? Pra mim, tipo, é o tipo de jogo que você não lança um remake, você lança um remaster. Tipo, você deixa ele mais fluido, mais bonito, tal, mas você não mexe nas mecânicas, você não mexe na história, você deixa, tipo... É que eu acho que aí, né, aí falando assim uma questão mais de desenvolvimento mesmo, né, desenvolvimento de software, o Chrono Trigger, a forma dele de ter sido desenvolvida tá muito defasada, então eu acredito que mesmo que você mantenha as mesmas formas, a mesma dinâmica e tudo mais, ele ainda teria que ser feito Programado, do né? zero, ele teria que ser refeito, reprogramado, não teria nada que eles conseguissem reaproveitar ao contrário, né, do que a gente tá falando dessa versão que o Lunin odeia, e com razão, que é um remaster que, tipo assim, ele meio que requenta o que já tinha sido feito. Aqui, nesse caso em específico, eu falo de remaster no sentido do que a gente recebe como produto final, sabe? Ah, sim. Sem Sim, grandes sim. modificações, né. Agora, um amigo meu, que eu comentei isso com ele hoje ainda, né, no dia dessa gravação, a gente conversou sobre o Chrono Trigger e ele falou assim: "E se fosse fazer um Chrono Trigger estilo Clair Obscur?" Nossa. Sabe? Cara, eu vou até alimentar. Porque enquanto vocês falavam, eu tava tentando pensar assim, cara, o que combinaria com um remake da Chrono Trigger, né? Vocês não achariam que seria legal pegar o visual de Tales of Arise e mesclar com a jogabilidade de Chrono Trigger? Então, acha que não eu combinaria? fiz um comentário parecido assim com esse meu amigo, que eu falei pra ele assim, cara, eu acho que se fosse pra Meio anime, né? trazer, digamos assim, é isso, exatamente. Tales of Arise eu acho um dos RPGs mais lindos que eu já joguei. Tipo, visualmente falando. Fotografia, personagens, roupas, tudo assim. Até os ataques são lindos. E aí eu fiquei pensando aqui agora, eu falei, cara, mas e se colocasse Chrono Trigger com esse visual sem mexer mecânica?
Então, eu tinha ido um pouco mais Sim, remake. além, né? Que assim, se fosse pra pegar a mesma ideia do. Mesma ideia não, né? Mas essa ideia de que a dinâmica do RPG de turno com um action time ali, né? Que o Clair Obscur Expedition 33 trouxe, e jogar pro Chrono Trigger, cara, talvez funcionasse, só que não vem me trazer algo realista, né? Eu acho que teria que ser exatamente isso, teria que ser tipo anime. Porque querendo ou não, cara, pô, o Exato. cara do Dragon Ball tava lá desenhando os personagens. O Assinatura, Sea of Stars gente, também tem, assinatura. né? Tipo assim, não de desviar, né? De bloquear igual o Clair Obscur, mas o de fazer combo hitando no momento certo tem, né? Isso, exato. Então, isso que eu quis Sim, dizer sim, até, né, sim. de trazer uma ideia do Sea of Stars, era isso, tipo, É, vamos evoluir um pouquinho o Chrono Trigger? Evolui, mas evolui, tipo, Atualiza, nessa né? dinâmica. cara, Não coloca coisas novas, só atualiza. o Chrono Trigger, ele tem a versão agora de PC, né? Você pode comprar ele na Steam. Inclusive, no dia que a gente gravou o episódio, eu tava falando que ele tava em promoção. Acho que tipo R$12, assim, sabe? Cara, e é surreal, porque a versão do PC tem uma opção lá no menu que você pode falar, tipo assim, gráficos melhorados. Aí você só ativa ela. É É isso, é impressionante isso. como fica feio, pô. Fica, tipo assim, tudo muito. O quadrado fica mais bonito, assim, só que ele fica rachurizado. Parece que um pixel não encaixa no outro, fica os quadrados meio tortos, assim. Fica muito feio, cara. Muito feio. É surreal o quanto fica mais feio com isso ativado, cara. Então, é isso que eu digo de você requentar, né? O código já tá É muito feito, e feio. daí os caras, não, vamos dar uma garibada na parte gráfica ali. Não, e fica ruim. Fica muito Então, feio. realmente teria que ser um trabalho do zero, respeitando Hum. né, o que foi feito na época. Bom, a gente falou um pouquinho então sobre jogos que receberam um remake que mereciam, remakes que ficaram bons, algumas outras coisas. Mas assim, se hoje vocês tivessem a opção, vocês pudessem escolher qualquer jogo pra receber um remake. Depois a gente fala de remaster, um remake. Eu tô Pega meu bloco de igual notas. Ó, o GD ali, que eu já vou Vocês pegar meu podem escolher bloquinho. um jogo Deixa eu pegar meu bloco de e o notas remake aqui. vai ficar bom. Garantido. Vocês podem dar pitaco, falar isso aqui faz assim, isso aqui faz assim. Qual jogo vocês escolheriam? Qualquer um. Cara. Você tem o vale de ouro aí na mão de Eu vocês. selecionei 3, vou ter que escolher um. Eu Cara, que eu também tinha Eu Você 3. selecionou Vai com três. 3, vai com 3, vai com 3. Mas- Podem falar 3, tá tudo bem. Não, vamos um de cada Fala o vez. primeiro Vamos- lugar primeiro e depois Tá, a vamos fazer gente o seguinte. discute os Vamos fazer o outros. seguinte. Faz um e só argumenta e passa pro outro, pra não tomar tempo. Aí dá pra falar os 3. Cara, quem quer começar? Quer que eu comece? Vai lá, Pode começar, Lulinho. Cara, Pode começar, então, pode começar. vou falar só um, né? Depois a gente fala o resto. Cara, então eu vou pegar o que eu acho que ele ficou. Que ele não tava na época certa e por isso ele merece um remake. Que eu acho que é o Black de PS2. O Black de PS2 era um jogo de tiro Nossa. que o PS2 não tava pronto pra receber porque o analógico do PS2 era ruim ainda pra fazer mira Era ruim. e aham. pra. Tipo, não tinha ciência de mira que tem hoje, não tem nada que você utilize. E obviamente Black não tem pra PC. E era um jogo muito maneiro. Era, assim, pro PS2 era difícil, né? Porque o analógico era horrível, né? Então, cara, eu acho que se refeito hoje com a missão história ali muito boa, e tu pode até adicionar, sei lá, hoje em dia Battle Royale, um modo multiplayer e tal, dá pra você fazer muita coisa interessante. É uma franquia que eu acho que, tipo assim, porra, grandes estúdios poderiam correr atrás desse estúdio pra comprar os direitos e tal, e pegar os direitos e trazer de volta, cara. Eu acho que tem muito espaço. Apoiado. Tá, Apoiado. apoiado. Dois não vou votos a poder favor. julgar Voto a você, Lani. Não vou poder. Tá certo, tá certo. E agora? Segue aí na mão de quem? Fala aí então. Eu vou. Eu vou. Vou lá então. Vou pegar o primeiro da minha lista, que é um dos jogos que eu mais amei. Eu vou pegar, todos que eu trouxer vão ser dos anos 90. Eu sou oitentista, Tudo bem, noventista tudo aqui. bem. Hoje. Tá na minha, Mas tá na minha é um área, dos vai jogos lá. que é um dos jogos que eu mais amei pra Play 1. E recentemente saiu um livro, eu já encomendei e eu tô fascinado pra ler ele, que é Parasite Nossa. Eve. Eu acho que é um Nossa. jogão do Play 1. É um dos... esse jogo é tão incrível. Ele é tão incrível que só, na minha opinião, só Resident Evil 1 foi melhor do que ele
quando a gente fala de Survival Horror, eu acho que nem o 2 e o 3 foi tão legal de jogar, pelo menos é gosto, né? Não é opinião técnica, né? Gosto, né? Eu gostei tanto de jogar como Parasite Eve, porque ele é um jogo absurdamente incrível, tem uma história muito legal, um pouco complexa, você tem que realmente prestar atenção em diálogos para você entender toda a narrativa, todo o enredo, a evolução de personagens e tudo mais. Mas, sim, ele é um jogo datado, ele é um jogo que tem uma mecânica que precisa polir, principalmente na questão de mira e movimentação, né? O design dos inimigos, que na época a gente sentia um leve medo, mas ele era puxado um pouquinho mais pra ação do que pro horror, né? Mas se você conseguir fazer um remake em que você consegue potencializar um pouco mais o horror, que eram as criaturas e os ambientes, eu acho que Parasite Eve é um jogo que merecia um remake e eu ia de cabeça nesse jogo. Cara, eu achei uma ótima puxada tua, porque assim, quando a gente lembra dessa época do PS1, que foi quando a gente começou a ter mais desses jogos de survival horror, né? Esse às vezes ele fica escanteado, sendo que ele foi um dos primeiros, assim, a fazer um senhor burburinho na época. Eu lembro muito bem que foi na época, né, do... Eu acho que quando o Resident Evil 2 tinha saído, que mais ou menos o Parasite Eve saiu, né? Se não me engano foi o 2, porque o Parasite Eve é de 98. Uhum. Então, cara, esse jogo eu lembro que ele provavelmente foi o... Na época que eu gostava ainda, hoje eu não sei, eu acho que eu tô velho, sei lá, eu já não curto mais tanto esse tipo de jogo, mas quando eu era jovem e tinha um coração bom, eu curtia bastante esses jogos. Eu acho que, pra mim, ele só perdia pro Silent Hill. Silent Hill eu gostava muito, mas assim, Silent Hill sempre em voga e tudo mais, então ia ser muito legal ver um remake de um jogo que talvez ficou, entre aspas, esquecido no tempo, né? Que é o caso do Parasite Eve. Eu não vou jogar também. Pô, aí tá quebrando o motivo de eu estar participando. Pois então. Eu tô esperando você quebrar os argumentos de alguém. Ainda não deu. Talvez você, Jeb, vai lá. Então, gente, como vocês sabem, eu sou relativamente recente no mundo de jogos, né? Porque, assim... E nesse mundo também, em comparação a gente. Tudo bem, não vamos discutir. Eu vou concordar. Eu gosto muito quando eu sou reconhecida como uma pessoa super jovem. E principalmente quando tipo, agora eu acabei de sair da PUC, lá na PUC, tipo, eu sou a velha, entendeu? Então, tipo, faz bem pro meu ego. Cara... Eu não sei se vocês vão concordar, mas eu tenho um jogo de Pokémon que é muito especial pra mim. E os jogos de Pokémon, assim, esses de principais da franquia, que é pra contar a história mesmo, os mais atuais, eles não me pegaram, sabe? Não me convenceu, não me comprou. E eu tenho um jogo de Pokémon que ele é muito querido para mim. Vocês talvez já tenham quem me acompanha um pouquinho mais, talvez já tenha uma noção do que é. Porque, por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa o meu descanso de braço na frente do meu PC. É um Piplup, sabe? Nossa, minha luz até piscou aqui. Então, assim, eu gostaria muito de ver um remakezinho de Pokémon Platino. Eu gostaria, sabe? Me faria feliz. Eu acho que ele é um jogo muito bom e eu acho que é, assim, época de ouro de Pokémon, sabe? Que é assim, quando o Pokémon ainda era bom, mas estava ainda trazendo coisas novas. Então, pra mim, é uma era muito de ouro dos videogames de Pokémon. Porque eu acho que os primeiros jogos de Pokémon, se você for pegar, tipo, lá, Red and Blue, legal, tal, beleza, mas era uma coisa muito embrionária na minha visão ainda, sabe? Ainda não tava 100%. Eu gosto da geração, mas eu acho que o jogo ainda não tinha chegado lá, até porque era uma coisa muito de teste ainda, sabe? Eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. E foi melhorando. E aí, pra mim, tipo assim, o Pokémon Platino foi o pico e depois ele começou a ficar, tipo, não tão incrível conforme foi lançando os novos jogos. Então, pra mim, um Pokémon Platino seria um jogo que eu ficaria felizona com o remake. Eu não sei como eu compraria um Switch 2 pra jogar esse jogo. Eu não sei como eu compraria o jogo. Eu não sei de onde que eu ia tirar, tipo, sei lá, 3 mil reais, tá um Switch 2? Mais 500 do jogo? Eu não sei de onde que eu ia tirar esse dinheiro, mas eu ia querer jogar esse jogo. A Nintendo me ganharia com isso. Vou alimentar. Enquanto você falava, eu pensava aqui.
Eu concordo com você. Eu fiquei muito triste com as gerações Sword and Shield e Scarlet Violet. Apesar de eu achar o Sword and Shield melhor que Scarlet Violet, mas ainda acho que eles. Cara, e eu É, acho que é uma Pokémon em técnica da 3D é um Nintendo ser negócio que limitada, não né? me Em convence. Tipo vários assim, num aspectos. Pokémon GO, assim, um jogo nessa É. vibe, beleza. Mas no jogo de história parece que tem que ser aquele 2Dzão, não sei explicar. Mas eu vou falar uma parada que eu acho que muita gente talvez não concorde. Eu acho incrível Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Porque pega. Lembra que eu falo pra vocês que você mudar muita coisa pode incomodar? E o Let's Go Eevee Pikachu, ele só muda a posição da câmera, ele não muda a câmera. Mas a câmera ser assim, ela é meio que diagonal pra você. Então você sente ainda aquele charme dos jogos clássicos, né? Principalmente a região de canto, né? Claro que tem a mecânica da Pokébola pra linkar com o Pokémon GO. Isso, pra mim, é indiferente, não muda o charme que o jogo tem. Gosto da versão chubby dos personagens, né? O cabeçudinho, com o corpo pequeno, acho que ainda mantém o encanto. Eu acho que. Eu concordo com você se fosse na pegada do Pokémon Let's Go. Então, Eu acho eu que ia chegar poderia. nesse ponto que, assim, seria o caso de um remake, um remaster já seria o suficiente? Essa aqui é a Pode ser pergunta, também. entende? Porque, assim, se for fazer o remake, daí pega a ideia aí que o GD passou, Cara, mas eu acho assim, ó, se beleza, você fizesse sabe? naquela estética, mas um mundo aberto. Não sei. Não eu sei. não Não sei. sei, não sei. Eu acho que dependeria muito da proposta, Ó, entendeu? é que Mas é eu um tô jogo que visualizando eu. aqui. É que assim, é aquela Eu tô coisa, né? A visualizando gente aqui. falou, tem o ticket dourado e vai ficar bom. Então, se eu tenho certeza que vai Tá. ficar bom, Mas olha, Pokémon Platina aqui, eu acho que assim, no momento que eu escolhi o jogo, o mínimo que a Nintendo faz é me dar o jogo de presente depois. Pega na câmera e na qualidade gráfica do Let's Go, mas com o mundo aberto de um Scarlet Violet. Você vai pra onde você quiser, sabendo que tem diferença de nível, mas você tem a beleza de poder passear em qualquer lugar isso. sem se limitar a caminhos. É um caminho linear. Você poderia talvez fazer isso, né? Mantém a nostalgia gráfica, né, fotográfica e tudo mais, mas você melhora o mundo aberto, que eu acho que eu vejo que muita gente não gosta de jogos lineares, né? É uma coisa mercadológica, mas aí é cada um. Cara, Mas eu e gostei da digo ideia. mais, Eu é uma fiquei coisa imaginando que nem todo mundo gosta e é bem chatinho de fazer, mas pixel art 3D. Eu Nossa, gosto. É que chamoso. assim, é difícil de ficar bom, não é qualquer um É que difícil, faz. sim. Mas já que a gente Tipo- estabeleceu que o jogo ia ficar bom, Tipo o Enigma Bem do Medo, feito, assim? é chamoso. ou Moon Hunters. Ah, isso aqui. Que, tipo assim, ele é meio 3Dzinho, mas ele ainda tem aquela câmera fixa e, tipo assim, é aquele 2D e meio que a gente fala, sabe? Sei. 2.5D. Aham. Eu Uhum. gosto muito. Uhum. Acho válido. É uma boa ideia. Agora, falem-me os outros dois jogos de vocês agora. Cara, meu Lenin, seu segundo seu jogo. segundo. Cara, eu vou trazer um que eu acho que ele deve ser um remake não só porque ele é bom, mas porque ele é um gênero escasso também. Especificamente ele. Downhill Domination, de PS2. Mano, não tem jogo. Tipo assim, tem. Esse eu não É conheço. um jogo que você Droga. desce de Ah, bike eu acho e que eu montanha. lembro. Uma corrida de bicicleta de montanha. Eu acho que eu lembro. E ele era muito legal interessante. porque, tipo assim, tinha parada de manobra. Downhill Domination. Domination, né? E tinha parada de manobra. Lembrei. Ele tinha parada de manobra e era corrida. E, cara, ele tinha uns negócios muito loucos, assim, dos personagens. Tipo assim, tinha um personagem lá que era um ET com um olho gigante. Uma bicicleta você podia pegar que era um cervo, assim, sabe? Você montava em cima dele. E ele tinha uma parada muito louca dele que era um jogo pequeno, ele não era grande, assim, com pouco tempo você zerava ele era bem curtinho. E era muito legal, né? Porque descer de bicicleta em montanha era um bagulho, assim, era bem diferente. E ele tinha uma parada legal que, tipo assim, ele era meio... aquela pegada meio Fifth Street, meio Def Jam, tipo assim, você andava de bicicleta, mas socava o cara do lado, dava chute num cara pra derrubar ele. Então, Road Rash. exatamente. Então, cara, eu acho que pela falta de jogos assim, eu acho que ele merecia um remake com mecânica nova, de você poder fazer mais manobra, mapas mais complexos, mais mapas, modo, sei lá, de o pessoal poder construir os mapas, né? A comunidade construir mapa também eu acho que seria muito foda.
Enfim, eu acho que dá pra fazer muita coisa nesse jogo que é muito querido, pô, e a trilha sonora dele é muito massa, pô. Uma das músicas que eu mais gostava era do Black Eyed Peas, aquela Let It Get Started, sabe? Ó. Era a trilha sonora do jogo, era muito foda. Uhum. É muito massa, mano. O jogo era muito maneiro. Eu acho que ele merecia um remake. Eu tô vendo aqui, realmente, Nossa, eu joguei pouquíssimo, mas eu lembrei quando tu falou Downhill. Eu falei, cara, isso não me é estranho. E de fato, eu joguei pouco. Sim, infelizmente. eu tinha uma lista aqui de menções honrosas, né? E Road Rash estava nela. Então, tipo, se você pegar um jogo que tem, né, mais ou menos essa pegada Road Rash, tudo bem, eu posso aceitar, posso aceitar. O Thiago, ele não tá conseguindo barrar ninguém. É que as ideias Fica estão boas, né? tranquilo. Fica Mas, assim, ó, tranquilo. A minha vez vai mas- chegar de novo. Mas, ó, né, eu acabei não falando na primeira rodada, né? Mas. É verdade, tu não ia só julgar, tu tem as suas opções Tem. também. Porque, né, tem que ser justo. Não adianta, Então, não adianta por só favor. ficar apontando Por dedos. favor. As pessoas têm que apontar dedo pra mim também. Vai lá. Bom, ó, primeira, eu vou pegar um jogo bem das antigas, tá? Isso aí falando de Super Nintendo, de Mega Drive. Eu queria uma versão que fosse fidedigna à forma que o jogo era antigamente, inclusive com a parte de câmera e tudo mais, né? Da forma que ele era exibido, mas com uma qualidade gráfica melhor, com uma dinâmica melhor, né? Mais opções e tudo mais, e uma trilha sonora mais atualizada e com sons de hoje em dia e antigos. Eu estou falando de Rock'n'Roll Racing, que eu acho que merecia voltar para jogo assim, ó, para fazer remake e ganhar o Game Awards lá de Family Game lá, entendeu? O prêmio Nintendo, né? É isso, pra mim E Nintendo. o Marcelo poder ficar triste / feliz que a Nintendo não ganhou uma vez. E assim, e o Rock'n'Roll Racing é da Blizzard, né? Então, ó, óbvio, a Blizzard aí, né, passou pros maus bocados aí, ficou feio na foto. Traz o Rock'n'Roll Racing de volta aí pra ver se a galera não conhece. Exatamente. Isso aí, redenção da Blizzard. Pô. Nossa carta de Não, desculpas e eles aí, ó. gostam, né? Porque, assim, eles gostam mais de remaster, né? Fizeram o remaster do Diablo 2 e do Warcraft 1, 2 e 3, né? Que foi o Reforged, né? Fizeram o Reforged Sim. 1, 2 e 3. Uhum. É uma possibilidade. E eles gostam também de cobrar caro, Sim. que isso seria um Sim. problema. Mas, Mas eu concordo com você, tá? Não vou te refutar Já nessa tua emenda escolha, é seu muito segundo boa. pô, jogo jogar aí, né, online, Thiago? já imaginou? Tipo, Já emenda Oi? seu segundo jogo, sua segunda opção. ah, tá. Então tá. Meu segundo jogo, eu vou continuar aí sobre 4 rodas, tá? Ok. Eu queria um remake, de novo, né? Não mexe tanto na forma dele de funcionar e tudo mais. Eu acho que é minha menção honrosa. Eu acho Mas que é minha assim, menção honrosa. traz pra uma Vai. dinâmica mais legal. Inclusive, assim, se puder ter compatibilidade com o volantinho, né? Os G29 da Bom. vida e tudo mais. Vamos fazer um remake de Driver. Bom também. Porque Driver foi o jogo que me fez começar a trabalhar aos 13 anos e economizar dinheiro para no fim do ano conseguir comprar um PlayStation. Porque eu joguei Driver na casa de uma pessoa e eu falei, eu quero isso pra minha vida. E agora tá aí jogando, Aí pagando assinatura de jogo de corrida. Exatamente. Caraca, eu Aí lembro do Driver, cara. Eu não tava lembrando, eu abri aqui, eu lembrei, caralho. Eu lembro quando eu era Sim, criança, eu ó, tinha uma muita curiosidade, dificuldade Thiago, de uma jogar curiosidade. Driver quando eu era criança. Sim. Quando eu era criança, eu morava no Rio Grande do Sul. E o fliperama que me fez gostar de PlayStation tinha 3 PlayStation 1 e um Super Nintendo. Um dia que eu fui, os 3 estavam jogando Aí, ó. Driver. Os 3. E teve um dia que eu fui e os 3 estavam jogando Driver. Cara, Driver era incrível pra época, assim, era revolucionário pra jogos de corrida e gráfico mesmo, né? A gente tinha o Gran Turismo, né? Mas assim, a ideia do Gran Turismo era simplesmente automobilismo. Já Driver falava assim, não, e se você correr da polícia? Sabe? É isso. Elevava o nível, né?
Aham. E daí a galera pode falar assim, ah, não, mas a gente tem GTA aí, tem vários GTA e não sei o quê. Não é a mesma pegada, gente. Desculpa, tá? Tem Não. toda uma história, tem todo um contexto, e as missões, elas são exclusivas da questão de ser. Não é fugir com tanque, etc, né? E explodir a polícia. Não. É realmente fugir e explorar a cidade, enfim. Era incrível pra época e eu acho que tem espaço pra hoje ainda. Teria espaço. Nossa, muita coisa. Concordo também. Concordo. E aí, fala pra nós, GD, qual que é o seu segundo jogo? Estão preparados? Esse eu quero ver quem jogou, porque toda vez que eu falo pra alguém Então eu sobre já esse não jogo, joguei, provavelmente. ninguém jogou. E é um... Provavelmente não, mas eu vou continuar na classificação aí do gênero horror, survival, que é um jogo... O primeiro jogo, na verdade, de 4 CDs que eu joguei pra PlayStation 1, que é do gênero survival horror, que se chama Galerians. Cara, Que é a história de um garoto que tinha poderes mentais e era sanguinário. Tanto que o trailer do jogo, a abertura do jogo, é um corredor branco que começa a mostrar sangue, assim, ó. O que me conquistou nesse jogo foi isso, a cena inicial. E a câmera vinha num corredor branco, aí começava a mancha de sangue, fazia a curva, era um corpo sem cabeça, desmembrado e tal, e um garoto em pé. Quando a câmera chegava perto dele, ele só olhava pra trás. Galerians. Me fez comprar o jogo. Eu joguei, é um jogo absurdamente incrível. Só que ele foge um pouquinho do survival horror tradicional com armas, porque era um rapaz que tava, né, em tratamento, ele tava sendo uma cobaia e tal, e ele tinha poderes psíquicos, Stranger Things. né, telepáticos e tudo mais. Mais ou menos isso. E era um jogo muito legal. Ele tinha uma trilha sonora extremamente tensa. E era um jogo. E é como eu falei, eu pego muito dos mesmos argumentos que eu usei no Parasite, que é um jogo que, se você trouxesse. Vou pegar aqui, remake, se a gente pegasse a mesma fórmula usada em Resident Evil 2 e 3, em questão de câmera, em questão de movimentação, em questão de tensão, eu acho que ele funcionaria. Eu acho que ele funcionaria muito. Principalmente porque o Galerians, ele se passa majoritariamente dentro de uma clínica. Então você teria muito que trabalhar ali questão de claustrofobia, de jump scares, que já tinha, mas não era tão eficaz assim, por causa... lembrando, a câmera era também estática, ela não era seguindo o personagem. Então eu acho que ele merece um remake exatamente por isso, porque eu acho que se você fizer um remaster dele, ele talvez não seja aceito por causa da câmera, por causa da gameplay, e precisa melhorar a tensão. Eu acho que só o remaster pegaria nostalgia, não pegaria um público novo. Esse daí eu não joguei, eu lembro de ver, né, o jogo à venda e tal. Não cheguei a pegar esse. Mas é interessante você falar isso, que pra fazer o paralelo com o que você tinha falado do Resident Evil, que de repente o Resident Evil a questão da câmera funcionava, mas pra esse aí que tem talvez uma profundidade diferente, ele já ficou datado. Mesmo ele sendo do mesmo jeito. Sim. Aqui, ó, ele realmente tinha 4 CDs, eu acabei de pesquisar aqui. Não sei se era uma memória falsa mesmo, mas não, tinha 4 CDs mesmo. Era um jogo assim que eu joguei. Eu não falo que eu joguei tanto, mas enquanto eu tive ele, porque a gente, quem viveu os anos 90 sabia que a gente vivia da pirataria. E mesmo sendo pirata, a gente só podia comprar um jogo a cada 5 meses. Né? O pai falava assim: ó, te dou 5 pila, vai lá e pega um. Tá ótimo. Então, eu lembro que quando eu peguei esse estava R$15. Meu pai deixou eu comprar. Aí ele falou: não, pode pegar porque era 4 CDs, aí vinha um trocinho assim, achatado. Aí eu fiquei 5 meses jogando ele e foi um jogo que eu... Mas tem alguma mecânica que você acha que esse jogo tava datada, que você acha que ela merece uma reformulação? Sim, a questão de combate bem e datado, movimentação. assim. A movimentação dele é bem datada. Sabe por quê? Por causa da movimentação de um analógico. Sim. Pensando em analógico, né? Um analógico virava, o outro movimentava pra frente e pra trás. Muito que foi feito no remake do 1. Do remake do 1, se você parar pra analisar, você pode escolher entre a movimentação tradicional e a movimentação nova, né? A movimentação nova, um analógico só te manda pra direção que você quer. Se você pegar o tradicional, no remake, um analógico, não sei se é um analógico, mas tipo assim, se você botar pro lado, você vira a tua direção.
e tem que botar pra frente pra você caminhar. E isso era igual no Galerians. Entendi. Não, E o combate, eu acho que o combate dele é um pouco travado ainda É no uma Play 1. câmera horrorosa, inclusive. Eu fui jogar o Silent Hill 2, eu acho, no Play 2. E era desse jeito a câmera. E aí chegava um ponto que você não enxergava o que você tava fazendo. Porque tinha uma parede, que eu não sei porque caracas botaram uma parede. E aí você não conseguia enxergar, porque, tipo, a parede ficava na frente da câmera. E aí você ficava, tipo, que coisa linda, né? Enfim. você fica apertando o botãozinho pra ver se tem alguma coisa, daí fica dizendo lá, não tem nada diferente aqui, não tem nada diferente aqui. E eu tento levar em consideração que, pô, vamos parar pra analisar aqui, desde a época do Play 3. Vamos supor, Play 3, vamos chutar alto ainda. Mas era do Play 2 pra cima. Você não tinha mais esse tipo de câmera. Você já estava acostumado com câmeras que o analógico era o que movimentava e um era o que mexia a visão, né? Então a gente passou décadas se acostumando com um estilo de movimentação. Aí, se você fizer um remaster de uma movimentação antiga, você vai travar. Até quem jogou, eu tenho certeza que vai travar. A gente não precisa nem ir muito longe, porque eu lembro que depois de eu ter jogado o The Witcher 3 no PlayStation, né? Eu peguei uma promoção da Steam que tinha o The Witcher 1 e o 2. Uhum. E eles têm uma dinâmica de movimentação bem parecida com essa. E eu não consegui jogar. Falei, não, eu não consigo mais. Já perdemos a habilidade de conseguir usar esse tipo de movimentação. Mas eu escolhi Galerians exatamente porque ele é um jogo muito legal e acho que as pessoas podiam dar uma chance pra ele. Ele é um jogo muito legal, principalmente pra quem gosta de horror e um pouco de gore. Que bem. Bom, gente. O meu segundo jogo, ele é um jogo que a maioria das pessoas não conhece. E a maioria das pessoas, quando conhecesse, não ia querer que ele tivesse um remake. Mas é um jogo que marcou a minha infância e eu ia querer rejogar ele. Inclusive, ele marcou muito a minha infância, mas eu nunca tinha zerado ele. Porque eu não sei se a minha. Porque quem tinha o Play 2 era a minha prima quando eu era criança. Eu não sei se ela não tinha o memory card. Ou se a gente só não usava. Eu sei que cada vez que a gente ia jogar, a gente começava do zero. Então a gente nunca zerou o jogo, que era o jogo dos Incríveis, mas não Os Incríveis, que tinha 2 jogos dos Incríveis pro Play 2. Tinha Os Incríveis, que é o jogo que a maioria das pessoas conhece, e tinha Os Incríveis Rise of the Underminer, que é o do Homem-Topeira. Que eu não sei se vocês lembram, mas no final do filme aparece o Homem-Topeira, e aí corta e você nunca sabe o que aconteceu. Esse jogo era tipo a história de você brigando com ele, entendeu? Gente, esse jogo era muito bom. E ele é um jogo co-op, ele é 2 jogadores. E aí ele tem um negócio que é muito característico de jogo antigo, que é tipo assim, quando você afasta do outro, ao invés da câmera dividir, você não consegue mais andar. Se uma pessoa, um player ficar parado, o outro ele tem um limite de distância onde ele pode ir. Sim. E a câmera travadona e tal. Então, tipo assim, ele tem algumas coisas que eu acho que daria pra atualizar. E ele era um jogo muito leve, divertido, sabe? Era o tal do jogo que poderia ser pra toda a família, porque era você lutando contra os robôs do mal. Então nem bichinho você não tava machucando, era só os robôs malvadões, assim. E aí você ia destruindo os robôs e tal, e salvar a cidade, aquela coisa toda, e você ia por baixo da terra. Era um jogo bem, bem divertidinho, e pra mim, assim... Eu gostaria de rejogá-lo com gráficos atualizados, inclusive eu consegui encontrar ele, que agora eu tô com o Play 2 em casa, a gente encontrou ele, meu amigo Davi Facioli conseguiu ele pra mim em um bazar, alguma coisa assim, no Rio de Janeiro. Trouxe pra mim na Gamescom. Eu trouxe para Curitiba. E eu fiz o Gustavo jogar, a gente zerou. Foi a primeira vez que eu zerei o jogo e foi uma experiência única. Catártica. Nossa, eu não sabia como que era o fim do jogo. Eu nunca Eu não sabia joguei, como que era eu o tô fim do vendo jogo. aqui, Eu eu nunca sabia, joguei. cara, o começo do jogo eu sei de cor tudo o que acontece. A gente chegava no lugar e já falava, ó, agora você faz isso, vai pra cá, vai pra lá. Só que foi chegando perto do final, eu não sabia mais o que tinha que fazer. Eu não sei, tipo assim, se era por causa do memory card, se era porque, tipo, talvez como a gente era criança, a gente não conseguia passar as fases mais difíceis. Não sei. Eu sei que eu nunca tinha visto o final do jogo e eu gostaria que esse jogo tivesse um remake. Eu acho que ele seria um bom jogo pra você ter na Steam. E aí, tipo assim, você jogar num Remote Play Together, uma coisa assim, sabe? Acho que seria interessante. Ele é o Overcooked do Play 2 pra mim. Mas lá vou eu, né, começar a ser chato. Mas
questão é que, tipo assim, Os Incríveis, querendo ou não, tanto datado, né? Então eu acho Fale que. por Não você. sei. É porque saiu um novo filme dos Incríveis não faz muito tempo. Tu tá falando da franquia? Não, eu sei, mas assim. Tipo, hoje em dia ninguém fala assim, ó. Mas tu Ah, não, fala que é Thiago, sai franquia daqui. datada? Pode ser de episódio. Acabou pra você. Que isso? Eu falei, não, eu vim ser chato, porque eu falei assim, não, remake tem que ter De motivo pra ser todas as pra virar opiniões remake. que você podia dar, você meteu essa. Eu quero abrir a próxima rodada falando de um jogo que eu não joguei, mas eu vim aqui advogar em nome de todas as pessoas que são fãs da franquia, que é Dino Crisis. Mas o Dino Crisis não tá. Ok, Não tá sendo discutido. tá em pauta esse ano, não tá? Eu vi notícia. Eu acho que tá sendo Porque faz anos que o Uhum. pessoal fica tipo, pô, lança um Bem Dino provável. Crisis novo, faz um remake, qualquer coisa, só traz a franquia de novo volta. E eu acho que é o tipo de jogo que nunca vai ser datado. Que é você se lascando contra dinossauro. Isso sempre vai ser incrível. Então, assim, Dinossauro sempre vai ser dinossauro legal. sempre vai ser legal. E hoje em dia, o que, Ao que a gente contrário tem de dos jogo. Incríveis. Não, desculpa, eu tô brincando, Caraca. cara. O que Menos. a gente Eu gosto tem dos de jogo de Incríveis, eu gosto dos dinossauro? É uns Incríveis, jogos tá? tipo. De Jurassic Park de estratégia. O Cara, eu não último quero ir que. pro Jurassic Park pra montar o parque. Eu quero ir pro Jurassic Park pra correr do dinossauro, pra enlouquecer, pra não saber se eu vou ficar tá Pra viva, dar tiro em pra dar dinossauro. tiro, pra chorar, pra ficar com medo, entendeu? É pra isso que eu quero ir pro Jurassic Park. No videogame. Eu não quero ir pro Jurassic Park na vida real, tô de boa, tranquilo aqui na minha casa. O Sabe? último que teve com dinossauro foi aquele Exoprimal da Capcom, né? Que eu joguei pra caraca aí. Mas aí já faliu, né? Como um bom jogo Ark. multiplayer hoje em dia já faliu. Ark. É. Pô, Eu também desculpa, gostei pra eu caraca. adorei o Eu Exoprimal. zerei, né? Eu zerei já. Eu adorei, eu joguei até onde podia. É. Pô, eu gostei. Pena que é um jogo que não era. Não Não. ia se Ele era pagar, já eu já muito. sabia. Era Mas pra uma adorei. galera muito específica o jogo. Era muito lixado. Já o Dino Crisis eu joguei os dois. Na época. Adorava. Provariam um adorava remake? Dino Crisis. Provado. Provaria. Com certeza. Com certeza. O mais legal do Dino Crisis, na minha opinião, eram os personagens e as armas. Pra mim, o diferencial de Dino Crisis eram as armas. Tinham armas absurdamente incríveis de ver no jogo, assim. E era muito legal. Era muito legal. Era um jogaço. E aí? E o terceiro jogo de vocês? Vamos lá? Lu- Cara, Luni, eu vai vou você aí. trazer um jogo que eu queria um Que? remake dele, porque eu queria que fosse acrescentado conteúdo, os conteúdos que existissem fossem aprimorados, atualizados com tudo que a gente tem de mundo aberto hoje em dia, para ele ficar mais robusto, maior, com mais conteúdo, mais divertido e com histórias mais engraçadas, tanto de missão principal quanto secundária, que é o Simpsons Hit and Run. Que é o GTA dos Simpsons de PS2. Mano, se esse jogo tivesse muito conteúdo assim, porra, missão secundária que lembrasse o episódio X, e tipo, pô, missão primária que não sei o que, e pô, e fizesse um negócio com RPG, com não sei o que, cara, eu acho que ia ficar um jogo, tipo assim, incrível, cara, incrível. Porque Simpsons permite tu fazer as maiores maluquices do mundo dentro desse cenário. Ia ficar um GTA, tipo assim, ia ser um Saints Row, só que dos Simpsons. Entendeu o que eu tô falando? Eu queria um bagulho mais ou menos assim. Acho que ia Exato. ser incrível um jogo assim. Concordo. Não vou nem discordar. Concordo. Não tem Mas como aí. Não foi eu, né? Ai, meu Deus. Mas aí a pergunta que eu faço. Mas A pergunta que eu aí. faço é: seria um remake do Hit and Run? Ou seria um novo jogo do Simpsons? Hit and Run 2. Pode ser um Hit and Run 2. Hit and Run Reforged, sei lá. Sim, Não é que você falou que você gosta desses nomes. exato. Reloaded, Resurrection. exatamente. Ah, Cara, eu acho que pode ser os dois. Pode ser um jogo 2. É porque eu tava pensando nisso, né? Tipo assim, pra gente fazer esse episódio, eu tava procurando assim, cara. Verdade, Jogos verdade. de 2010, 9, 8 e pra trás, assim. Cara, eu lembro, tipo assim, a quantidade de jogos que lançou de franquias de filme, de cinema, de anime, e que a gente só abandonou, sabe? Tipo assim, pô, tem jogos de, pô, sei lá, De Volta pro Futuro. Tipo assim,
um monte de jogo de One Piece que não vingou. Uhum. Vingou, mas, tipo assim, não virou aquele jogo que, tipo assim, pô, sei lá, Mas a você gente tinha fala muitos do... jogos de filmes e coisas assim que era sobre meio que a história do filme, sabe? Sim, E exato. hoje, Os anos cara, tem 2000 um foi jogo só. do Batman Cavaleiro das Trevas, que é mais ou menos, entre aspas, a história do filme, mas que é muito legal. Que é meio que, tipo, você começa no treinamento dele, é muito bacana. É, eu lembro que tinha um do X-Men, que contava uma história entre o X-Men 2 e o X-Men 3 no jogo. Ou tipo esse próprio dos Incríveis, ele é entre o filme 1 e o 2, sabe? Tipo, eu acho que isso é legal. É interessante, mas, tipo assim, faltava criatividade e propósito, né? É louco que a galera abandonou isso, né? Tipo assim, pô, se a galera faz um jogo hoje de Volta pro Futuro numa pegada, sei lá, num gráfico de... Sei lá, os gráficos mais modernos, de Cyberpunk da vida, assim, um gráfico de The Witcher, uma parada assim, eu acho que, pô, nossa, ia vingar demais, assim, sabe? No mundo aberto, uma aventura, assim. Eu lembro que teve um jogo da Telltale, né, do De Volta pro Futuro, mas isso em 2010, ali, anos 2010. Mas assim, era bobinho, né? Era um jogo de historinha. Agora, se pensar, tipo assim, um jogo de aventura, Sim. voltando De Volta pro Futuro, talvez seja o remake do filme que nunca pode acontecer, mas eu digo assim, nunca pode acontecer, eu estou afirmando, não pode acontecer remake de Volta para o Futuro, Mas ok? talvez Mas você transformar num pode trazer isso jogo, pra um pô, eu jogo. acho que isso seria Exato. interessante. Só que é o tipo de projeto que você tem que fazer com muito carinho, tem que ser com pessoas que são muito fãs da franquia. Uhum. Você não pode jogar qualquer executivo maluco lá e faz qualquer merda. É o tipo de coisa que você tem que Exatamente. tomar cuidado na hora de fazer. Até, até porque se você vai apostar em um jogo de uma franquia saudosista, não é o público novo que você tá querendo pegar. Cara, Então, se você fizer não, cagada. e assim, talvez não o saudosista, né, não o público novo, né? Só o saudosista, mas talvez o saudosista que vai falar assim, filho, olha esse jogo aqui com o pai, entendeu? Também. Mas é aí que me pega, sabe por quê? Cara, o que eu mais vejo, e agora eu vou. Não é nem um desabafo, é uma análise da vida, do cotidiano. Eu já vi muitos pais, e 90% de tudo que eu vi, o pai tenta mostrar pro filho, olha que legal, e o filho não gosta. Por quê? Porque tá datado. Mas aí às vezes dá uma atualizada em Tá datado. detalhes, assim, só pra deixar uma coisa que apele pra nova geração, jogo, sabe? né? Isso, o jogo gráficos, tipo, da nossa época, contando a história do jogo, talvez físico. Eu acho que isso é uma coisa que pode funcionar super, porque as novas gerações, Exato, por aí. exemplo, uma coisa que elas não têm mais paciência é pra sentar e assistir um negócio de, tipo, 3 horas de filme. Não tem, velho. Querendo ou não, é tipo assim. Concordo. Esse é um novo mundo, é geração TikTok, é aquele hábito de assistir uma. Tipo assim, é uma história que em 1 minuto e meio ela está contada. E aí você quer pegar essa pessoa que tá acostumada a assistir uma história de 1 minuto e meio e jogar num filme de 3 horas, não vai rolar. Então, às vezes, você dá pra ela o poder de guiar a narrativa e de estar dentro dela executando os comandos. Isso te traz a possibilidade de introduzir pra uma pessoa da nova geração pérolas e coisas incríveis que a gente tinha na geração anterior. E eu acho que, de certa forma, pra mim, isso é um pouco do que os jogos de Star Wars fazem, sabe? Goste ou não goste dos jogos do Jedi Fallen Order e afins, eu gosto, mas eu sei que muita gente não gosta. Mas são tipos de jogos que atraem novas pessoas pra franquia. Que é tipo, eu gosto dos filmes da Disney, eu não gosto dos filmes da Disney de Star Wars. Eu gosto do robozinho, Não me interessa né? se a pessoa acha que os filmes novos da Disney de Star Wars são bons ou não. Se elas estão trazendo novas gerações para gostar de Star Wars, eu acho válido, porque, tipo assim, daqui a pouco vai vir a criança, ela vai assistir os filmes novos. Ela vai achar incrível. Aí ela vai assistir os filmes antigos, ela vai perceber que os filmes antigos são muito melhores e você tem um novo fã de Star Wars. E é isso, é sobre manter a franquia viva. Você pega as novas obras. É tipo um bait, é um bait, entendeu? Capinar o campo. Aí você vai deixar o campo ali pronto pra ele e falar assim, ó, legal, né? Bom, agora que já tá familiarizado, deixa eu te mostrar o que é bom de verdade. Ele já tá familiarizado, entendeu? Então, eu acho que essa ideia de colocar a pessoa pra jogar, pra estar na pele de quem está vivenciando a aventura, conversa muito com como hoje
né, nós trabalhamos narrativas pro pessoal mais novo. O Luninha ele falou um negócio muito legal no missão secundária sobre o Clair Obscur Expedition 33, que assim, a gente já sabe que os caras vão fazer um filme sobre isso. Já tá. Estão muito fazendo filme sobre Já isso. tem notícia de tudo aí, que eles já estão mexendo nisso e tudo mais. Uhum. Só que ele falou um negócio que é muito verdade. Não sei se a história, que é incrível, é absurdamente incrível, vai ter o mesmo impacto na telona do que ela teve no jogo, porque no jogo a gente tava ali, né? Uhum. Tava levando a história. Então, Sim. talvez seja nesse ponto aí que, né, que a Jeb falou, vamos fazer um De Volta ao Futuro? Vamos. Mas bota a pessoa pra ser o Marty McFly lá e vamos ver se ela não vai curtir pra caramba. Tipo assim, os jogos ele tem o que a galera até que estuda sobre jogos, escreve sobre, né? Enfim, estuda mesmo em faculdade e tal sobre, ela discute muito sobre narrativa emergente, né? Que é essa narrativa onde que tu narra com o jogador fazendo parte da narrativa e tomando ação dentro da história. E eu acho que o problema de jogo aventura para transformar de filme para jogo é você não dar espaço pro jogador participar da história, sabe? Tu só querer mostrar pra ele a história. História mostrada é filme, né? É série. História participativa é Isso. jogos. Você tem que participar da história. Teve um nicho disso um tempo atrás, né? Por exemplo, o Beyond Two Souls, Sim. aquele Sim. outro. Caramba. Mas era da mesma. Heavy Rain? Isso, Heavy Rain? exatamente, Heavy Visual Rain. novels, né? Né? Sim. Isso, que né, teve lá o seu momento. Mais recentemente, mas assim, com um controle de interação muito maior, teve o Detroit Become Human, que é incrível, né? Mas é isso. Eu acho que teve o seu momento, hoje em dia nem tanto mais. Life is Strange também, lembrei agora. O outro, Tem mais ou uns menos a jogos do Sam Burlow, né? Que ele faz sempre isso, aquele Telling Her Lies. Tem o Mas eu já acho que Immortality também. puxa um pouco pra outro lado, porque tipo, principalmente quando a gente fala de, por exemplo, Detroit Become Human, ele é mais narrativo, mas a graça do jogo é justamente que você pode escolher pra que lado a história vai, sabe? Exato. Então, É isso, o Detroit Become Human ele é uma evolução desses que a gente falou de antes, né? Do Heavy Rain, por exemplo, etc. Então, ele teve seu momento, daí acabou, né, ficando defasado. Talvez o Detroit Become Human deu uma respirada nisso, mas você vê assim, ele é meio que um fato isolado. Eu não lembro, pelo menos, de outro jogo no mesmo estilo aí que tenha sido lançado. A narrativa emergente também tem muito a ver com essa parte de você decidir o final do jogo também, né? Porque lá seu personagem tá indo na história. Então, por exemplo, Cyberpunk, né, tem 7 ou 8 finais, eu acho. Pô, Baldur's Gate 3 tem 17 mil, né? Então, assim, é importante, eu acho que é importante decidir o jogador como ele quer vivenciar a sua história. Falando de aventura, né? A gente tá falando de aventura aqui. Então, acho que dar a opção pro jogador dele construir sua própria história, eu acho muito importante, assim. Mesmo que seja um jogo, tipo assim, aventura com o personagem definido, né? Tipo, não... Porque o RPG você cria seu personagem, igual o Baldur's Gate, né? Então é mais fácil você ter essa ideia. Mas o Cyberpunk você sempre é o V, né? Apesar de você ter um nome específico, tu cria seu personagem e tal, naquele cenário. Então ele é um personagem fixo, né? Você escolher o tipo de final, eu acho que é um jeito de você trazer o jogador pra ele contar a própria história. Inclusive, né, na questão do Clair Obscur, é uma boa pergunta, né? Qual dos dois finais eles implementaram? Eles implementaram um terceiro final no filme? Exato. Tem muito isso. O filme vai entregar o primeiro final, o segundo final, um terceiro final? É difícil. É complicado. Também. Mas aproveitando teu gancho, eu vou falar, né, o último remake que eu gostaria, que se eu puder roubar um pouquinho, eu queria que fossem dois, porque é da mesma franquia. E eles têm basicamente a mesma mecânica, né? E essa mecânica está extremamente defasada pra gente jogar hoje em dia, embora a história e etc. sejam muito legais. Então eu acho que precisaria de uma evolução da mecânica que foi utilizada nesses dois primeiros, mas não precisa igualar o terceiro, porque o terceiro realmente foi algo muito acima. E eu estou falando de Baldur's Gate 1 e 2, né? Então, eu acho que merecia, principalmente por conta do hype do Baldur's Gate 3, e não vão lançar um Baldur's Gate 4 tão cedo.
Então aproveita e arruma lá os primeirinhos, vê a galera contar a história de volta, pra galera... É de quando o Oba, Baldur's Cara, eu Gate 1? acho que é olha, eu vi 9.7, eu faz acho. pouco tempo isso, mas eu acho que é isso, tipo, 97 Eu e não o cabeça. 2 é de 2000, 2002, 2000, 2002. é algo assim, mas assim, a mecânica deles é bem parecida. É. E ela é bem engessada, se a gente É pensar hoje em 9.8 o dia, né? primeiro e o segundo, deixa eu ver aqui. Sim. O segundo é 2000. Eu joguei, eu joguei pouco, Cara, então eu não vou Cara, lembrar o eu ano. terminei Eu joguei o 1 e o recentemente. 2. Então, mas é difícil, É. né, Luni? Tipo, eu joguei acho que em Cara, é 2015, muita. assim, e eu fechei, né, os jogos, eu fui até o fim, mas assim, é difícil pra você pegar o jeitão E da ele tem um problema, tipo mecânica. assim, que é o problema dos jogos antigos, né? Como ele é um jogo que ele é uma mídia física, né? Ele não tinha essa opção, tipo, de os caras lançarem patches, né? Pro jogo. Aí o que acontece, eu não sei se o Marcelo também percebeu isso, é que ele é muito difícil, assim. A dificuldade normal dele, você vê que tá defasada, assim. Tipo assim, as primeiras Sim, sim. missões do jogo, tu tem que dar uma farmada ali nos bichos. Se tu não for e voltar no mapa e matar os bichos algumas vezes pra evoluir de nível, tu não faz ela. E- Não, se você tiver um azar nos dados no início, você morre no primeiro exato, ataque, assim, exato. daqui a É pouco. tipo assim, ele é bem complicadinho, Uhum. assim. Sim. Então, cara, traz. Pode ser até com o mesmo visual e tudo mais, né? Claro, né? Trazendo assim pra um visual mais atual, mas eu digo a ideia de exibição e tudo mais. Mas daí, com a mecânica mais dinamizada ali, a galera vai. Cara, primeiro, a galera vai comprar, não tem. A galera que jogou Baldur's Gate 3, se pegar um e o 2 com uma mecânica que seja fácil deles se familiarizarem, vai vender. Sim. E de quebra ainda você descobre toda a historinha do que aconteceu antes. No Baldur's Gate 3 ali você, né, flerta um pouco com essa ideia de ter da onde Pode que veio flertar com a as entidades Jarreira no do 2, mal. né? Que no 2 ela é um personagem romanceável. Exatamente. Caramba, como é que me fugiu o nome do... Mas o que tem a Boo lá, ó, eu esqueci o nome É, do personagem agora. E o Baldur's Gate 1 e 2, ele tem. Ranger lá, ele também tem dois. E lembrando que o Baldur's Gate 1 e 2, eles são da mesma empresa e o 3 é outra, né? A 3 é a Larian. E, Isso, exatamente. e a parte que é bem legal, assim, do 1 e do 2, que jogando hoje, se você tiver os dois jogos, o seu personagem que você usa no primeiro, você pode usar no segundo jogo. Você pode importar o personagem. Então é bem maneiro. Porque a história do 2 acontece um pouquinho depois que acontece o primeiro. Então tá aí, ó. De repente, pega e junta os dois em um jogo só e lança de volta. Em um, talvez? Faz um jogo de 120 horas pra Boa, zerar. boa. Não, a galera ia jogar dinheiro. Como se você não perdesse Não, esse tempo no que tempo. isso, imagina. A galera ia jogar dinheiro na tela pra ter um negócio E nem- desse. Sinceramente. Exato, eu concordo. Eu também Muito bom. seria, eu gostei da ideia. É isso. Bom, então vou pro meu terceiro, então. Pra finalizar. Vai ter menção honrosa? Eu tenho alguma só. A gente pode eu jogar acho que depois, menção se for honrosa a gente só só falar. joga o nome Terceiro- do jogo e não explica. É, Perfeito. Isso. só joga o nome. Tá. Mas o meu terceiro, por mais que eu pareça tendencioso, Survival Horror não é meu gênero favorito. Eu vou trazer aqui um jogo que provavelmente vocês jogaram e um dos RPGs que eu mais amei na minha vida, na época do Play 1. E eu achava, porque foi o que me fez gostar de Pokémon, Digimon, e que me fez gostar de outras coisas, porque você mexe com invocação de criatura, e eu tô falando de Legend of Legaia. É um excelente RPG, esquecido pela Sony, diga-se de passagem, depois do 2 ele morreu, mas foi um RPG tão incrível, ele, claro, com os gráficos da época, tinha animações de boss sendo invocado, absurdamente incrível. Eu faria um comparativo, por exemplo, quando você invocava criaturas no Final Fantasy X-2, lembra com a Yuna, com as outras? Quando você invoca as criaturas, lembra muito esse estilo de invocação. Tinha batalha de criatura, você capturava a criatura para batalhar com você. Você podia fazer isso com as criaturas mais grotescas e gigantes da tela possível. Tinha uma história muito legal, cenários um pouco limitados, mas a fotografia ajudava bastante. Mas o que mais gostei foi a história do jogo. Tinha, se não me engano, 3 protagonistas. E foi esquecido total, assim, morreu. E era um RPG Cara, que eu queria quando muito você reviver. começou a falar e você disse Legend, eu pensei que você ia mandar um Legend of Dragoon, que é um dos RPGs da minha vida também, que é da época do PS1. Também.
Mas o legal eu joguei mas mais. Eu joguei mais. Já deixa aí uma menção honrosa pro Legend of Dragon que merecia. Tá? Quem não jogou, jogue. Que vale a pena até hoje. Ele tem essa dinâmica que a gente tem hoje que a gente já viu por exemplo, no Sea of Stars, de apertar o xizinho e dar mais combo, etc. Legend of Dragon já tinha isso. Lá em 2000 e pouquinho. Bora, dimensões honrosas, então? Você não tem um terceiro? Eu já falei, o Ou meu calculei terceiro foi errado? o Ah, não, Dino você já Crisis. emendou. Tá certo, tá certo. É tá certo. verdade, verdade, Bora lá. verdade. Eu vou começar, então. Minhas menções honrosas, sem explicações, sem justificativas, é um hear me out aqui agora. Vai ser Superman do 64. Eu guardei esse para não precisar Esse explicar, merecia. entendeu? Não. É porque ele Esse era ruim, merecia. entendeu? Aí a gente. Então, Sim. eu acho que é Não, um perfeito, personagem, perfeito. poderia ser um jogo bom. Ele só tem que ser ruim Esse pra teria que ser um ganhar de boa, remake só isso. mesmo. Esquece remaster, é refaz. Midnight Club. Perfeito. E o Gustavo, ele Esse veio aqui não- bater esse na minha não. porta e falou: Mo, um jogo pra você citar? Shadow of Rome, também do Play 2. Se eu lembro desse. Nossa, é verdade. Manda um abraço pra ele. Gostaria de adicionar aqui um jogo do Play 2 que ele gostava muito e me fez comprar, e a gente foi jogar, e a mecânica de tirar um lixo horrível, que é o Medal of Honor. Aquela primeira fase da praia, meu Deus, verdade. que inferno! É verdade. Tipo assim, é ruim a mecânica mesmo, mas o jogo parece ser bem interessante, bem bom, só que é um jogo que é difícil de você avançar porque a mecânica é muito horrorosa. jogo Então do eu dia. acho que é um jogo que merecia um remake. Eu terminei Medal of Honor, minha esposa terminou Medal of Honor na época, né? Na época a gente ainda namorados. Mas é porque naquela época era a mecânica que existia de tiro. Então você conseguia pegar. Agora, se tentar pegar Não. hoje em dia. Ainda mais, meu tipo, Deus que nem do que eu céu. nunca joguei os jogos, eu não Eu tenho acho que- essa eu acho coisa que é um dos dos jogos da jogos- época, então não tem a referência. Sim. Acredito que Medal of Honor foi o jogo de guerra mais famoso Com da certeza. época, Com pelo menos, né? certeza. E a história é Acredito. incrível. A história é muito boa. Foi, né? A história é muito boa. Talvez valesse a pena. E aí, mesmo. menções honrosas de vocês? Ó, eu vou Ney, falar manda aí. uma que, assim, eu acho que nem seria um remake, tá? Eu acho que o remaster já serviria. Mas é porque é um jogo que ficou tipo um abandonware e é, pra mim, um dos melhores jogos de estratégia que eu já joguei, que é Battle for Middle-earth. Não sei se alguém já jogou aqui. E cara, ele é incrível, ele conta a história do filme, né, dos filmes, na verdade, num cenário de estratégia estilo Warcraft, assim. Cara, ó, maravilhoso. E tem a melhor dinâmica de ataque de cavalaria que já existiu em todos os jogos. Até hoje, nenhum jogo faz a mesma mecânica de cavalaria, que é aquela cavalaria que passa e sai atropelando todo mundo, cara. Foi o primeiro jogo a fazer isso. Excelente escolha. E, excelente cara, escolha. se fizer um remaster pra mim já tá bom, cara. Eu acho que já tá ok, porque o jogo já era incrível, com falas do jogo e tudo mais. Eu acho que nem tinha que mexer na mecânica. O jogo era perfeito do jeito que era. Cara, eu vou colocar no meu um jogo que eu acho que ele merece um remake, só porque a gente conseguiu ver que não vai ter como mais ter uma continuação boa, que é Vampire the Masquerade Bloodlines. O 2 é horrível, então é melhor tu pegar um e fazer um remake. E tipo assim, por quê? Porque o 1 E de repente terminar a história Sim, no fim. porque, Pra não. cara, Esquece o o 1 é 2. completamente quebrado. Tipo assim, se você não jogar com mod hoje, não dá pra jogar o jogo. Tem dezenas, centenas de bugs. O mod lá, qualquer site de mod que você for, vai ser o primeiro mod de Vampire the Masquerade. Que eu acho que é o Unpacking, eu acho. Que ele é o mais famoso, que ele arruma bug, basicamente. Então, eu acho que o Vampire the Masquerade precisa de um remake. Eu acho que todo mundo gosta do jogo. Né, Vampire the Masquerade não são RPG mais adorados, assim. E o jogo precisa urgentemente, assim, de um remake. E o outro que eu coloco, eu acho que eu vou colocar eles... Assim, eles já tem um remake, mas eu faria outro remake e descustaria o que já existe. Que é Need for Speed Most Wanted, porque o remake é horroroso, assim, estragou o jogo. Acabou com o que existia Need for Speed Most Wanted. Mas eu refaria o jogo de novo hoje. E de um jeito muito melhor. Eu acho que é isso.
Perfeito. Eu só As vou minhas- dar um pitaco aí, cara, que eu não faria do Monster Hunter, eu faria do Underground Bom 2, também. cara. Acho que a mecânica, a Ok, mecânica ok. Também, bom. eu pelo menos gostava mais. Eu prefiro o Underground. É. Eu prefiro o Underground. As minhas menções honrosas, então, são 3, tá? 2 são muito parecidos, mas eu aceito qualquer um dos dois. Se vier os dois, eu vou jogar dos dois. Que é Twisted Metal e Vigilante 8. Eu acho que eles merecem um remake. Ainda mais porque a gente tá vivendo a era do Battle Royale. E eu não sei por que Cacildas não fizeram um remake de Twisted Metal. E eu falo, né, porque eu tô Sim. hypado com a série. O final da primeira temporada foi muito legal. Eu não tava dando tanto crédito durante a temporada, e o final da primeira temporada, pra mim, foi o suprassumo do que é um fanservice bem entregue pra quem ama o jogo. Por isso que eu falo Twisted Metal e Vigilante 8, que são dois jogos muito parecidos, e os dois eram bons dentro do seu contexto ali. E o terceiro, que eu gosto muito, mas é do gênero de luta, que é Blood Roar, que eu gosto pra caramba, eu acho que ele merece um remake. Eu adorava os personagens, eu adorava a lore, por mais que ela não era contada de maneira tão completa, mas era Blood Roar, que é um jogão de luta do Cara, PlayStation você 1. falou do Twisted Metal, tá no momento, é só pegar, porque já tem a série, né? A série terminou a segunda temporada agora no Rotten Tomatoes, a avaliação tá lá em cima. Eles fazem. Você falou do fanservice da primeira temporada que você não viu a segunda ainda. Cara, se segunda temporada. Eu tô assistindo, segunda eu tô temporada assistindo. é fanservice atrás de fanservice. É absurdo. É muito. Mano, o primeiro episódio da primeira temporada, Cara, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Eu Vocês saí estão falando arrepiado, de. de repente mostrou Vocês uma estão hora. falando de série, eu tô Essas- lembrando de um, cara. Ah. Fallout 1 precisa de remake. Nossa, Fallout 1, se recebesse um remake quando a série Cara, tava em alta, ajudaria muito. Eu acho que ele precisa de remake mesmo, porque eu comprei na Steam a versão que tem lá e é injogável. Injogável, cara. É É injogável. muito. Entende? É injogável. Então, é injogável, sim, é eu injogável. concordo com você. Tá? Eu nunca joguei Fallout, gente. Tipo Estamos assim, eu sei que é alinhados. Fallout, eu acompanhei, tenho amigos que adoram e tal, já vi jogar, mas eu não joguei Fallout, porque, se não me engano, Fallout era mais da linha da Microsoft, Sim. né? Eu sempre fui meio sonista safado, então eu acabei não jogando. Mas eu queria jogar agora, porque eu gostei muito da série. Sim. Aí meu amigo falou assim, o Fallout 1 tá R$4 na Steam. Eu falei, beleza, Uhum. comprei. R$4 jogar no lixo, porque não dá pra jogar. É possível fazer um disclaimer, Thiago? Falar assim, ó, gente, não precisa ter jogado pra você deixar de ser. Você não vai deixar de ser gamer se você não jogou. Isso. Tá tudo bem. Não precisa falar que zerou Joguei todos, todos, zerei todos. que Joguei jogou todos, zerei todos. todos. Não precisa, tá bom. É isso. Tá tudo bem. Você continua sendo gamer. Muito bom, Eu Felipe. queria adicionar mais um jogo nessa lista. Que eu não acho. Mais 2 jogos, na real. Um deles eu não acho que é um jogo assim que precisa de um remake por ter envelhecido mal. É só porque eu queria ver ele, tipo assim, com gráficos um pouco mais realistas. Eu acho que, tipo assim, talvez um remake na era do Play 6, sabe? Esperar mais uns aninhos, eu acho que é um jogo que poderia receber um remake, até porque os que precedem ele receberam remasters, que é o BioShock Infinite. Bom. E aí, jogão. Porque, agora que eu entendi a ligação, a gente falou de Fallout. Não, é porque eu abri a minha Steam e Baixar, fui ver os beleza. jogos de lançamentos mais antigos pra ver o que eu poderia citar aqui. O BioShock 1 e o 2, eles receberam remasters. Faz sentido. Talvez o Infinity poderia ser um remaster, não um remake. E eu queria muito um remake ou uma continuação de Left 4 Dead. Pode ser um Left 4 Dead 3 ou um remake do 2, sabe? Porque é um jogo que você vai dizer que esse jogo tá datado? Não, ele é um jogo super jogável ainda. Mas eu acho que se ele... Pois é, não é datado, datado, não. ele é jogável. Mas ele poderia ser melhor. Tipo, ele ainda funciona super, mas dava pra temperar, assim, sabe? Eu acho que ele é da ideia de que envelheceu mal a mecânica. Porque, tipo assim, do exemplo simples, o FBC Firebreak lançou e é exatamente Left 4 Dead e hoje em dia a galera não gostou. Porque, tipo assim, o Left 4 Dead entrega pouco, só que era o suficiente pra época. Entendeu? Ele é o jogo. Eu acho que o 2 ainda funciona por causa do ele co-op, do multiplayer, Sim. sabe? Que é engraçado. E por causa dos mods, que você consegue fazer muita coisa. Mas o Left 4 Dead 1, por exemplo, é um jogo que você joga uma vez a história e, tá, já sei o que é isso, não é um jogo de revisitar, sabe? É isso, gente. É isso. É isso.
Então eu o último, acabei de lembrar. Como fã, como um grande fã. Bota aí, eu quero remake de Digimon Bom, World 1 e bom 2, também. por favor. Está Pronto, solicitado. bota na lista, sem argumento. Então, pessoal que tá aí acompanhando a Obrigado. gente, ouviu aí este nosso episódio, muito obrigado pela companhia. Lembrando mais uma vez de vocês deixarem um joinha, deixar o seu comentário, conta pra gente qual é o jogo que merecia um remake na opinião de vocês e qual jogo não deveria receber remake de jeito nenhum. Deixa lá como tá, não mexe no que tá bom. E aí, então, reforçando, então, deixa aí o seu like, deixa a sua inscrição. E se você quiser nos ajudar a manter este projeto vivo, o nosso crowdfunding está aberto e vai ser muito bom poder aí compartilhar um pouco mais de perto essa experiência da Black com vocês. Por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente finalizou a nossa missão secundária, você vai poder retornar à sua missão principal. Vocês querem se despedir, meninos? Olha, Eu vou dar um tchau, eu tchau. quero me despedir dizendo que eu tô gostando ainda mais dessa ideia do Baldur's Gate 1 e 2 e um só fazer remake. Alguém, por favor, faça isso. Obrigado. Esse é bom mesmo. Vou mandar um Manda aqui, WhatsApp Eu ó. acho da que, Débora. eu acho que essa é uma ideia boa. Toda franquia que fizer remake tem que fazer um jogo só com todos inclusos. Nossa, Maravilha. ideia. Pô, Isso vamos fazer um aí- abaixo isso aí- assinado. Sim. Perfeito. Então é isso, galera. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima missão secundária.